Eu vou dar continuidade nesse assunto dos artificiais para nós finalizarmos com esse vídeo, porque vovó Maria Conga, além de fazer o relato daquele caso no vídeo anterior, com bastante detalhamento, quando é feita uma pergunta para ela de que isso não é tão usado, que nos grupos mediúnicos esses tipos de formas, pensamentos não aparecem, ela fala que é muito mais comum do que os filhos pensam. Então eu vou retomar, porque ela faz mais uma exemplificação de como poderia ser comum essa utilização desses artificiais. E voltando ao que ela fala, porque quando nós falamos em formas de pensamentos, é muito comum para nós, as formas de pensamentos, nós vincularmos aquelas energias densas que são emitidas por nós encarnadas, estão relacionadas à raiva, a ódio, a ciúme, a egoísmo, porque essas formas de pensamentos, nós emitimos esses pensamentos, e então essas formas são flechas, são raios, são punhais. É normalmente isso que nós vemos aí cravados nos corpos etéricos, nos corpos astrais das pessoas das quais nós estamos abrindo os campos. Mas essa forma de pensamento artificial, essa forma de pensamento elementares, formas de pensamentos elementares, elas estão relacionadas, podem estar relacionadas também com questão de ódio, sim, mas mais questões, por exemplo, de vícios, as questões relacionadas a sexos. Porque eu vou pegar aqui, olha só, então as formas de pensamentos, a gente pensa, é um punhal, é um raio, ou seja, são formas. E neste caso aqui, em que nós estamos falando, e esse caso que nós relatamos no vídeo anterior, e vamos exemplificar aqui nesse vídeo, ela fala da aparência humana, aparência astral humana, como se fossem espíritos desencarnados. E numa reunião mediúnica, nós podemos ali, num atendimento apométrico, até confundir com um obsessor, com um espírito desencarnado que está obsediando aquela vítima. E ela diz, esses espíritos, até eu estou me confundindo, esses artificiais, eles parecem ter emoção, eles parecem ter sentimento, parece que eles apresentam como se eles tivessem comando próprio. Isso que é importante nós vermos. Como toda essa magia, esse conhecimento, essa sabedoria dos magos negros manipulando essas formas de pensamento, transformando esses fluidos para fazer o ataque dos encarnados, em conluio, logicamente, sempre com médiums aqui do nosso plano terreno. Então, eu vou relatar aqui de um exemplo que ela dá, em que ela diz assim, quando perguntar, mas isso não é tão comum, ela fala assim, olha, é muito mais comum do que os filhos pensam. Imagine um esposo que possui uma amante, um esposo infiel que possui um amante, é casado, tem seu filho, tem seus filhos, tem o seu lar, mas tem essa amante. Em determinado momento, ele resolve abandonar essa amante, ele resolve terminar esse relacionamento extraconjugal. Esta amante, sentindo-se abandonada, sentindo-se rejeitada, procura um médium aqui, encarnado. Esse médium que a vovó Maria Conga fala, trabalha como um despachante das organizações trevosas, organização tenebrosa do astral inferior, e essa amante, então, em conluio com este médium despachante, esse médium em conluio com essa organização trevosa do astral inferior, utiliza rituais, utiliza invocações próprias, porque esse ritual e esses mantras é de sabedoria milenar, que tem a possibilidade de fazer a manipulação dessas energias. A amante consegue uma peça íntima do amante, usada, entrega ao médium, e todo esse conjunto aí de utensílios, de ferramentas, então, esse mago negro consegue provocar um intenso rebaixamento vibratório no campo do esposo infiel. A partir desse momento, eles imantam um artificial de uma mulher sensual que foi manipulada para que ela fique muito parecida com a parceira dos escalabros sexuais, sensuais da carne, dos dois. E, veja,
E tudo isso, todo esse planejamento, mediante farto pagamento, porque um trabalho desse nível é necessário remuneração bastante vultuosa. E assim, esse artificial, então, ele é imantado no campo desse esposo, e todas as noites, rotineiramente, todas as noites, durante o sono físico, esse esposo, esse homem, ele é desdobrado, e ele começa a ter relações com esse robô. Da mesma forma, ela fala assim, ó, a semelhança dos movimentos humanos da concubina renegada. Então, esse marido, ele é desdobrado, que é normal e natural que se desdobre durante o sono, mas como esse artificial dessa mulher está lá, ele já se vê em êxtase de prazer todas as noites com esse artificial, com esse robô, como ela chama ali. Além disso, este artificial, ele está em um processo de vampirização fluídica que vai acarretar uma perturbação do discernimento desse homem. Com o passar do tempo, como se ele fosse um boneco, uma marionete, esse pai de família poderá deixar a esposa, deixar os filhos, abandonar o lar. Totalmente louco, uma personagem insensata, uma loucura desvairada, tendo essa aventura amorosa extraconjugal com esse artificial, totalmente desequilibrado, enfrentando a tudo e a todos. Para quê? Para satisfazer esses instintos animalescos que foram provocados por esse artificial feminino que nunca vai se satisfazer. Então, veja a possibilidade do uso desses artificiais pelos magos negros e as consequências que podem acarretar na vida dos encarnados. Nós que aqui estamos estudando e que levamos a sério o nosso trabalho, é importante que nós sabemos que existem esses artificiais e o quanto eles são poderosos na interferência da vida pessoal dos encarnados. Então, agora nós finalizamos essa questão dos artificiais e ficamos bem claro que nós temos as energias elementares, nós temos os espíritos da natureza e nós temos as formas pensamentos elementares, formas pensamentos artificiais. Eu acho que nós conseguimos fazer essa distinção dessas energias que pairam aí ao nosso redor.